já estou aqui na minha sala, no sofá, recebendo o empresário Léo Moreira, que vai falar conosco sobre convivência nos condomínios. Boa tarde, Léo. Tudo bem, meu querido? Vai, Renato? É um Tudo prazer bem? te receber mais uma vez aqui. Igualmente, eu que agradeço o convite mais uma vez de vocês. Léo, como que anda o crescimento imobiliário no Brasil? Interessante essa pergunta. O último censo 2021 do IBGE computou 57 milhões de domicílios no Brasil. Já imaginou o que é isso? 57 milhões de domicílios no Brasil. Milhões. Uau. Desses 57 milhões, 6 milhões e 200 mil são condomínios. Unidades em condomínios. E mais de 1 milhão casas horizontais. Então imagina a quantidade de pessoas que vivem hoje em condomínios. Por isso da importância da gente estar batendo um papo aqui com o pessoal de casa, com o pessoal do Brasil, através da Rede Mais, sobre essa questão de condomínio. Essa convivência, esses conflitos, é esse bate-papo que a gente vai hoje evoluir aqui juntamente com vocês. E o que seria o regime interno, Léo? O regimento interno ou o regulamento interno, né? Na realidade, eu vou voltar um pouquinho para explicar essa questão, Renato. Viver no condomínio não é fácil, né? Então a gente sabe, eu também vivo em condomínio, muita gente vive em condomínio, a convivência das pessoas, os interesses das pessoas são diversos, né? São interesses complexos, opiniões diferentes. Então se não houver nada para regulamentar, para regularizar usos e costumes, né? Para proteger o patrimônio, para questões de pet, de estacionamento, conflitos entre os moradores, então se não houver uma regra com relação a essa questão, vira terra de ninguém, né? Essa que é a realidade. Então, o regulamento interno é aquilo que disciplina a convivência dentro do condomínio. Então, você que está em casa e que vive num condomínio, se importe com essa questão, porque essa é uma das questões mais importantes dentro do condomínio, porque ela disciplina justamente como você vai tratar com o seu vizinho, questões de barulho, questões de convivência, pet, estacionamento, como eu já falei. Então, todas as questões estão baseadas e regulamentadas no regulamento ou no regimento interno do condomínio. E o que seria a implantação de um condomínio? Boa. Essa é a fase mais complexa e, vamos dizer assim, mais importante dentro do condomínio. A construtora sobe o empreendimento e a gente vê aí um crescimento enorme, né, hoje no Brasil com relação a essas construções de novos condomínios. Então, antes de virar um condomínio, alguém constrói aquilo, sobe o condomínio e aí tira o habite-se. A partir do habite-se, Renato, as pessoas poderão estar aptas a habitar aquele empreendimento. Mas eu posso já mudar de imediato? Não, calma, vamos lá. A construtora tem o habite-se e a partir daí ela faz a AGI, realiza a AGI, que é a Assembleia Geral de Instalação. É o ponto zero, é o pontapé inicial no condomínio, é a AGI. Então, a partir da AGI, há a entrega das chaves. Então, aí você vistoria, recebi o meu imóvel, tá ok e tal. E aí, essa parte de implantação do condomínio começa enxoval, que nós chamamos de enxoval. O que é enxoval? É o embelezamento, é a proteção no elevador, é a decoração a proteção do elevador é mais no elevador de serviço? No início são em todos. São em todos. Porque o prestador de serviço, aí começa as obras, né? Todo mundo quer mudar, fazer as obras, aquele sonho. Ele começa as obras e, de imediato, o prestador de serviço, ele não sabe qual é o social e qual é o de serviço. O de serviço, é verdade. Então, nesse sentido, nossa empresa se tornou especialista na questão de implantação, porque são mais de 150 itens de implantação nesse início. Tirar a CNPJ, fazer a decoração das áreas comuns, regulamentar quem são os responsáveis pelo condomínio. E aí vem o primeiro regimento interno, que foi a primeira pergunta que você me fez, vem o provisório. É um regimento ou regulamento provisório que a construtora entrega, fala, com pequenas regras. E a partir dessa assembleia de instalação, você precisa fazer a regulamentação das disciplinas dentro do condomínio. Que é o horário de mudança, é o horário das áreas locáveis, salão de festas, barulho. Então ele disciplina todas essas questões dentro do condomínio. Parece simples, aí você precisa de bons profissionais nessa fase, tanto de uma administradora quanto de um bom síndico,
para ele conduzir bem essas questões da implantação, que é a parte mais sensível e mais complexa dentro do condomínio. Porque a partir daí, Renato, se você implantar bem, a partir daí o condomínio vai mais suave. Entendi. Então, se não houver bem essas questões disciplinadas no início, aí a coisa desanda daí para frente. Então, no caso, esse seria a função exata do regime interno? O regulamento interno ou regimento interno, ele traz as regras. Então, nós temos uma legislação de propriedade, que é uma legislação de 91. Essa legislação, ela não precisa ser tratada no regulamento interno ou no regimento interno. Resumindo, o regimento interno não trata sobre visitas, ele trata sobre horários, disciplinas, penalidades. Então, por exemplo, se você sair fora ou infringir alguma coisa que esteja no regulamento interno, e você infringir as regras do condomínio, ele prevê penalidades, que são as famosas notificações ou multas, né? De acordo com o que foi definido naquele regulamento interno. Uma curiosidade que me vem em mente agora, porque eu também moro em apartamento, minha vida inteira, eu sempre morei em apartamento. O fato do morador que viaja bastante, que trabalha viajando, que trabalha muito fora e não consegue participar das assembleias. Se ele comete algum deslize, alguma infração que foi passado na Assembleia, ele é culpado, ele comete mesmo a multa? Para esses casos, porque há casos e casos. Tem esse caso Sim. do morador que viaja muito, trabalha não porque ele quer, mas só que ele não tem tempo para poder ficar participando de assembleia, de reuniões, e muitas das vezes nem ele mesmo sabe da regra total do condomínio. Então, a pergunta é excelente. Eu não posso cometer uma irregularidade e argumentar que eu não tinha conhecimento da lei. Por exemplo, então, olha, eu não sabia que tinha que pagar IPTU, não vou pagar IPTU, tá? Né? Vulgarmente falando. Você não pode dizer que desconhece as regras, Sim. porque as regras estão amplamente divulgadas quando você compra o imóvel, ou se você comprou o imóvel de uma outra pessoa, a obrigação dessa pessoa que te vendeu é te entregar o regulamento interno ou a convenção também. Normalmente as boas administradoras têm um site hoje que você acessa facilmente de qualquer lugar. Lá tem uma parte chamada documentos. E lá nos documentos tem toda a documentação pertinente ao condomínio. Então eu não posso alegar que eu desconheço as regras. Por isso que existe a questão, Renato, da notificação. Então você não é multado de cara. Quando você comete uma infração, primeiro a gente, por costume, né, boa convivência, a gente costuma orientar a pessoa verbalmente. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. No entanto, aquelas questões mais graves, até o Código Civil prevê que ele pode ser multado em até 10 vezes o valor da multa prevista no regulamento interno. Uau! Então, a gente sempre costuma dizer para as pessoas que se envolvam com essa questão do regulamento interno. E uma outra questão importante é as pessoas sempre falam assim, mas Léo, você como síndico aplica as multas porque você quer ou não gosta de mim, ou não tem afinidade comigo, né? O síndico sempre é culpado. O síndico é sempre ocupado. Sempre culpado de tudo. Então, isso é comum a gente ouvir. E o que a gente sempre fala para as pessoas é o seguinte, quem fez o regulamento interno? Os proprietários. Eu só cumpro as regras. Né? Então, os proprietários, mediante as reuniões que acontecem nas assembleias. Exatamente. Então, eles dão suas opiniões. Exato, é assim. E chega num comum acordo entre todos. Isso, na reunião. É assim, eu vou dizer em rápidas palavras. Ali disciplina tudo, certo? Disciplina o quê? A sua convivência no seu lar, ok? Onde você vai viver com a família, receber parentes, amigos, criar seus filhos, né? Não é isso? Aquelas regras, elas têm que atender às suas necessidades e não às do síndico. O síndico, ele é passageiro. Ele está ali como um representante legal, normalmente por um mandato de 2 anos, que prevê a convenção. Então, o regulamento interno é algo que disciplina a sua propriedade, os usos e costumes na sua propriedade. Então, vamos lá, gente. Se a sociedade muda, principalmente com relação a pet, estacionamento, relacionamentos, etc., se isso tudo muda, eu preciso participar e dar as minhas opiniões para ser levado para a Assembleia, a maioria vota e aquilo segue e ela automaticamente passa a vigorar a partir da Assembleia, as novas regras,
E é claro que ela tem que ser atualizada à medida que a sociedade vai mudando, os costumes vão mudando, as pessoas vão alterando também esse regulamento ou regimento interno. Isso é viver essa convivência. E o que não pode ser abordado por nada no documento? Eu citei a questão da lei de propriedade de 91. Então, isso já está especificado numa lei. Então, não preciso tratar da lei dentro do regulamento interno, porque o regulamento interno, como ele fala, é um regulamento, não é uma lei. Então, esse regulamento, ele trata especificamente da forma de convívio, da melhor forma de dirimir os conflitos dentro do condomínio, e não a questão da legislação. Então, a legislação já está na legislação. E a questão do regulamento é justamente o regulamento, é a disciplina dentro do condomínio. O que é bom ter, Léo, uma boa administradora e um bom síndico nessa nova fase? Normalmente, quando nasce um condomínio, né? Ele é um condomínio novo e aí faz a AGI, que eu falei para você, Assembleia Geral de Instalação, normalmente se convidam boas administradoras, né? Boas administradoras, eu digo, são administradoras com expertise, com muitos anos de janela, né? Com software de gestão, com pessoas experientes, para poder amparar nas questões das conduções das assembleias, no próprio regulamento interno, na elaboração das atas de assembleia bem redigida, porque esse documento, a partir do momento que a ata é bem redigida, ela se torna um documento público. Se tornando um documento público, ela vale como uma lei, porque ela é registrada no cartório de títulos e documentos, se torna um documento público. Então, a partir dali, cumpra-se, Renato, ok? Então, aquilo é uma regra que se torna um documento público, ele precisa ser cumprido. Então, uma boa administradora assessora nessas questões. Não é simplesmente a administradora não emite só um boleto todo mês. Ela tem aquele, né, um pacote de maldades, ela que manda todo mês o boleto para você. Então, tendo um bom síndico também, que conhece, que tem disponibilidade, que consegue trabalhar bem essas questões de conflitos dentro do condomínio, a implantação vai ter sucesso, com certeza. E para nós finalizarmos, qual que é a dica para você dar esse morador que está nos assistindo nesse exato momento? Bom, a dica é sempre aquela, né? Participe, você vive num condomínio, você vive em sociedade, o regulamento interno, as regras do regulamento interno são tratadas por vocês. Então, não participe somente das assembleias quando tem quórum específico para vagas de garagem, por exemplo. Vá nas assembleias, participe, conheça o seu vizinho, como o Patati Patatá falou aqui anteriormente, né? Como é bom ter amigos. Então, ter amigos é viver no condomínio e ter unidade, bom relacionamento. Comunhão, participar dos eventos, participar das assembleias. Sem estresse. E trazer esses assuntos aqui é extremamente importante porque as pessoas que estão aqui vendo, muita gente vive em condomínio, Renato. Léo, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Deixa o seu telefone de contato. O nosso telefone apareceu aí no rodapé, o nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram, Aliança Soluções, lá tem muito conteúdo bacana, a gente vai trazer muita informação para vocês. Até uma próxima oportunidade, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu querido. Obrigado. Fica com Deus. Amém.